Quem não conhece a história do Bartimeu, né, pessoal? Você, irmãos, vocês que leem a Bíblia, né? Vocês que ouvem a pregação da palavra de Deus, você já tem ouvido falar sobre o Bartimeu. Bartimeu, que a Bíblia relata sobre o comportamento humano dele. Ele vivia perambulando, vamos dizer assim, né? Vivia numa cidade da qual era mal visto, né? Da qual era rejeitado, era uma pessoa, um homem excluído, porque o Bartimeu, ele tinha um problema da qual foi de nascença, né? E o Bartimeu, ele andava com aquele problema sobre a vida dele. E lendo a Bíblia aqui, a gente vai entender melhor sobre o Bartimeu. Não sei, né, o que o Espírito Santo vai passar para você, mas muitas das vezes a gente está igual o Bartimeu, mas quando tomamos nosso posicionamento em buscar aquele que pode nos ajudar, que é Jesus Cristo, tudo pode mudar, pessoal, tudo muda. É só nós se posicionar. Vamos ver a posição do Bartimeu? Eita glória! Lucas 18, no capítulo 18, versículo 35, diz a seguinte palavra. E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, aqui fala de Jesus, tá pessoal? Quando Jesus chegava a Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. O Bartimeu ouviu, tá pessoal? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Uma pergunta que Jesus fez a este homem Bartimeu. Olha, que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o. Olha isso aqui, ó. E seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. A obra de Deus em nossa vida, irmãos, continua sendo feita em nós. Nós um dia aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas coisa ruim você vivia e hoje você vê a diferença da vida que você vivia lá atrás. O posicionamento de reconhecermos Jesus Cristo como nosso único Deus e Salvador. Lá em Marcos, né, fala que os sinais seguirão aos que crerem. O Bartimeu, ele creu em Jesus Cristo. E não foi porque ele viu, mas foi porque ele ouviu. É tanto que a Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido, que você tem dado crédito? Por que a sua vida está assim desordenada? Temos que filtrar, pessoal. Temos que examinar-nos. O Bartimeu, ele tinha toda dificuldade para não ter
esse posicionamento. Muitas coisas impediam o Bartimeu de não abrir a boca, mas ele abriu a boca e clamou ao Deus vivo, o Todo-Poderoso, que hoje existe para nós. Jesus um dia, ele passou pela morte de cruz, mas não esqueçamos que ele ressuscitou entre os mortos e vive. E foi o único que ressuscitou. Não foi José, não foi João, não foi Sebastião, não foi Maria, não foi Josefa. Não, o único que ressuscitou ao terceiro dia entre os mortos foi Jesus Cristo. Assim como Bartimeu clamou, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi porque ele veio da descendência de Davi, tá? Você lendo a Bíblia você vai entender, tá? Filho do Deus vivo, do Criador. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo ouviu, Jesus Cristo chegou até o Bartimeu e o concedeu o desejo do coração de Bartimeu, que foi enxergar. Você está vivendo uma vida tribulada da maneira que você está vivendo, porque você ainda não se posicionou em relação à sua vida com Cristo. Não tem como servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Você escolhe, seu coração não pode viver dividido nos prazeres do mundo e nos prazeres de Deus, não tem como. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Está escrito na Bíblia. Deus não divide a glória com ninguém. A glória de Deus é só de Deus. Você está ouvindo?